Olá! Hoje o Mundo Político trata da prestação de contas do governo Zema para a saúde. O setor foi o assunto da primeira reunião da nova edição do Assembleia Fiscaliza. Eu vou conversar com o deputado Carlos Pimenta, do PDT. O deputado é integrante da Comissão de Saúde da Assembleia e presidiu a comissão na primeira reunião do Assembleia Fiscaliza. Deputado, obrigada por atender o Mundo Político. Obrigado a você, Vivian. Estamos aqui às suas ordens. Esse é o primeiro Assembleia Fiscaliza nesse ano, não é? O último foi em novembro. Né? Em novembro, Nós temos sim. aí uma série de edições. Deputado, como é que o senhor avalia a prestação de contas relativa à saúde do Executivo que foi feita nessa primeira reunião? De uma forma geral, como é que o secretário Fábio Baccheretti apresentou os dados, prestou contas das ações do governo? Eu acho que mesmo com todas as limitações que nós estamos tendo, né, devido à pandemia, nós não podemos e não tivemos a oportunidade de receber toda a equipe da saúde, com cada setor, para trazer a prestação de contas, mostrando o que foi feito, quais são as ações da Secretaria. Mesmo com todas as dificuldades, eu acho que cumpriu a sua finalidade. O secretário Fábio Baccheretti, ele teve, com o seu secretário adjunto, fez uma apresentação focada nas ações do Estado com relação à pandemia da Covid, né, mostrando o que o Estado fez, o que o Estado pôde realizar, o que está ainda programado para ser feito, mas também ele trouxe para a gente informações outras importantes sobre as ações, as perguntas que foram feitas, as ações da Secretaria na gestão da saúde pública, não deixando de lado, mas mostrando que, além da pandemia de Covid, nós temos aí situações que estão exigindo um esforço muito grande nas cirurgias eletivas, no atendimento de urgência e emergência, nas ações do governo diante desse projeto que vai ser votado, desse acordo da Vale com o governo. Parte dos recursos serão usados também para a construção de alguns hospitais regionais, algumas ações em todas as regiões. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito, porque o Estado não parou. O Estado não ficou só focado na pandemia, o Estado está além. Ele está programando um atendimento aos hospitais do Estado como um todo, um programa que vai substituir o ProHosp, que vai trazer investimentos de 1 bilhão e 600 milhões no aperfeiçoamento da máquina hospitalar que atende pelo SUS em todo o Estado de Minas Gerais. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito, e fiquei também feliz em saber que o Estado está preparado para a pandemia, mas está preparado para o retorno das atividades pós-Covid. Mas, deputado, Minas já teve uma fase mais aguda da pandemia, é verdade, né? Mas o registro de mortes ainda é muito alto, a vacinação é lenta, não é? Mais do que seria necessário, né? Tem um ritmo inferior ao que seria necessário. Vale dizer que da última edição do Fiscaliza, em novembro de 2020 para cá, o número de mortes no estado saltou 300%, não é? Apesar da gente lidar com esses números todo dia, a gente não pode deixar cair na normalidade e tem que chamar a atenção para isso. Já passam de 45 mil no estado. O que poderia melhorar nas respostas do Executivo? Existe alguma coisa que está na mão do Executivo fazer para o enfrentamento dessa situação? O próprio secretário falou em um platô alto, não é? De casos da doença. Alguma coisa que poderia ser feita, apesar do senhor dizer que gostou, não é? Avaliou positivamente a apresentação? Sim, sim. Vivian, eu entendo de que o Estado ele tem que avançar na vacinação. Nós não temos outra opção, nós não temos um plano B, não tem como você controlar a Covid, o aumento do número de casos da Covid, se você não investir na vacinação. A gente sabe que a população
ela não está colaborando. Em todas as regiões de Minas, na maioria das cidades de Minas, nós estamos tendo muito trabalho. A polícia está tendo muito trabalho em conter aqueles encontros que estão acontecendo, as aglomerações que estão ocorrendo, pessoas sem máscaras, encontro de centenas de pessoas, festas noturnas. Hoje já estão utilizando do artifício de tirar as festas das cidades maiores, levando para as periferias, para a zona rural, para distritos, para povoados. Então a população ela tem que contribuir mais também, não tem jeito, não tem como. Você faz tudo e quando chega a população, na hora da população contribuir, não está contribuindo. A vacinação precisa avançar. O secretário foi muito claro, ele deixou bem explícito de que, se não ocorrer fatos que impeçam a vinda de mais insumos farmacêuticos, de mais vacina para o Brasil, até setembro, final de setembro, princípio de outubro, toda a população mineira estará vacinada, pelo menos com a primeira dose. Isso aí nós vamos ter um avanço muito grande. Mesmo agora, a gente já sente a importância da vacinação. Nós temos ali gráficos e dados que foram apresentados de que estão aumentando o número de casos de contaminação pela Covid, mas nós estamos tendo uma queda substancial no número de mortes. Pela primeira vez, nós temos apenas assim, a maneira de falar, diante do volume que nós tivemos, 90 casos, 90 mineiros esperando um leito de CTI. Pela primeira vez. Há um mês atrás eram 300, 400, hoje são 90. Então, nós estamos tendo aumento de casos, né, pela morosidade da vacinação, mas também pela irresponsabilidade de alguns setores da sociedade que não estão respeitando as normas sanitárias, estão fazendo os encontros e os números estão aumentando, mas os casos estão diminuindo. Isso aí, é claro que é devido a esse princípio de vacinação. Nós temos aí 35% da população mineira já vacinada com a primeira dose e em torno de 12% com a vacinação completa com a segunda dose. Nós, pelos dados do secretário, possivelmente agora no final de julho para agosto, nós já vamos ter aí mais de 50% das pessoas vacinadas com a primeira dose. E cada vez que a população aumenta o número de vacinados, certamente vai diminuir o número de óbitos, o número de casos de morte. Temos exemplo de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina, tiveram a Covid de uma forma leve. Há pessoas que tomaram a segunda dose, muitas vezes tiveram a Covid e sem praticamente nenhum sintoma. Isso mostra o êxito da vacinação e mostra que é preciso que nós continuemos a ter mais vacinas para Minas Gerais. Foi questionado o secretário se o governo de Minas, por que o governo de Minas também não comprou as vacinas da Rússia, lá da Sputnik V. O secretário falou que adquiriu, foi feito o pedido para a Anvisa para adquirir 1% da população de Minas Gerais, em torno de 220 mil doses, numa forma experimental. Então, vai ter que usar essas vacinas, como está acontecendo nos estados nordestinos. Eles compraram 36 milhões, mas só chegaram, ou vão chegar, não sei, pouco mais de 700 mil doses, para que possa fazer um teste de eficácia, de segurança dessa vacina. Então, o governo já está preparado para isso. Se tivermos êxito, o governo, sim, teria como adquirir mais doses da vacina Sputnik para aumentar, né, o número de vacinados aqui em Minas Gerais. Foi questionado também, Vivian, a vacina mineira, a vacina da UFMG. E o secretário foi muito taxativo em dizer que a FUNED deve estar recebendo um recurso na ordem de 160 milhões de reais para que ela se adapte, para que ela se modernize, para a aquisição de equipamentos. E essa vacina da UFMG é uma vacina que a FUNED já detém conhecimento, já detém a tecnologia, e ela vai ser produzida na FUNED para que a gente possa participar das vacinas anuais que virão para cá. A FUNED já está também em contato com um laboratório americano
e vai produzir uma vacina que será bem mais avançada do que essa vacina do vírus atenuado. É uma vacina que vai utilizar a genética do RNA, como é hoje a Pfizer e da Janssen. Então, nós estamos preparados para que a gente possa ter as futuras vacinações de reforço, como acontece com o H1N1, e pode ter certeza que durante os próximos 10 anos nós vamos ter que ter reforços anuais. Daí a importância de se investir e modernizar a nossa FUNED. Mas antes mesmo que a gente entre numa rotina dessa, né, uma rotina de prevenção, que comece a funcionar isso para valer e haja um controle real da pandemia, tem aí um alerta que vem sendo feito por epidemiologistas sobre uma terceira onda. Acompanhando o que está sendo dito, é claro que nós estamos falando aqui em âmbito estadual, mas essas coisas também, não, nós somos um país, estamos interligados, as pessoas viajam e o vírus também, infelizmente. O senhor está preocupado, o senhor como médico, está preocupado com esse alerta que vem sendo repetido pelos epidemiologistas? Muito preocupado, Vívia, porque essa dita terceira onda, ela ocorreu agora na Índia, né? Nós tivemos aí os casos absurdos na Índia, com mais de 5 mil óbitos por dia. Aconteceu em alguns países europeus, como a França, o próprio Reino Unido, enfim, alguns países europeus. Mas essa terceira onda, ela só tem um jeito da gente combatê-la. É só através da vacinação. Se nós conseguirmos vacinar, ampliando as faixas, ampliando o número de vacinados em Minas Gerais, eu não acredito que vai acontecer como aconteceu na Índia, uma terceira onda, porque podemos ter até um aumento de casos. O mais importante que a população precisa saber, Vívia, não é o aumento do número de casos que nos preocupa muito, mas a incidência desses números de casos na mortalidade da nossa população. Então, você pode ter 200 mil casos por dia no Brasil, mas se nós mantivermos uma queda do número de óbitos, da mortalidade, nós vamos sair muito bem disso aí e nós não vamos sofrer tanto quanto esses outros países sofreram. Então, se a população se comportar, se a vacinação aumentar, e se nós tivermos essa terceira onda, que pode ser, ou melhor, só deve ser em decorrência dessa variante Delta, dessa cepa lá da Índia, que está chegando no Brasil. Tivemos casos aí, né, 2 óbitos já, uma gestante e um dos indianos que estava ancorado no navio lá no Maranhão, que estava internado já há vários meses no hospital em São Luís, e ele morreu. Então, se houver um controle das nossas fronteiras, uma testagem rápida, uma testagem eficiente das pessoas que chegam ao Brasil, seja através dos portos, seja através dos aeroportos, né, de outros países, um controle da fronteira do Brasil com os países sul-americanos, se nós tivermos tudo isso associado com a vacinação, eu acho que nós podemos ter um aumento do número de casos, mas nós vamos ter certamente uma redução dos óbitos, como está acontecendo hoje. Agora, mais do que nunca, essa discussão, a compra da vacina se tornou uma matéria política, não é? Preocupa o senhor o encaminhamento dessas denúncias de irregularidades na compra de vacina e como é que isso pode atingir o próprio andamento, né, enfrentamento, né, porque como passa pelo Ministério da Saúde, e é o Ministério da Saúde que starta o processo não só de compra, principalmente o Ministério da Saúde, mas não só de compra, mas de distribuição, preocupa o senhor o andamento desse caso, que está na CPI do Senado? Sim, realmente, a todos os brasileiros, nos preocupa a todos. Agora, eu fico muito triste quando eu vejo uma CPI instalada. Eu não sou contra a CPI, eu acho que se houve algum erro, alguma falha, alguma omissão, ela deve apurar, mas me preocupa muito também a politização dessa CPI. Hoje mesmo, os senadores estão apresentando uma queixa-crime
contra o presidente lá no Supremo Tribunal Federal, né? Eu espero que o presidente ele possa explicar o que aconteceu. A verdade é essa vacina, a Covaxin, que é uma boa vacina, inclusive ela já teve a permissão da OMS, a Organização Mundial de Saúde, de ser aplicada também em massa, e ela vai ser aplicada em massa em alguns países, principalmente os países mais pobres. Eu acho que o Ministério tem a obrigação de explicar o que está acontecendo. Agora, pelo amor de Deus, você vê ali nitidamente, né, o direcionamento político dessa CPI. O povo brasileiro precisa de segurança, não só a segurança jurídica, isso é o problema do Ministério da Saúde, mas a segurança para que a gente possa ter uma luz no fim do túnel, para que a gente possa ter uma vacina disponível. Eles criticam o governo federal por não ter comprado a vacina. Agora estão criticando o governo federal por ter tentado comprar a vacina. Na verdade, não chegou nenhuma dose da Covaxin, né? Um deputado foi lá, o irmão dele trabalhava lá no Ministério, fez a denúncia, levou o presidente, e em virtude disso, os encaminhamentos do laboratório indiano para o Brasil, ele foi mudando, queria que pagasse antecipadamente, sem inclusive o apoio da Anvisa, a liberação da Anvisa, isso não aconteceu. Então houve aquela confusão toda. Eu espero que isso possa ser esclarecido o mais rapidamente possível. A verdade é que nós temos hoje um ministro que está muito preocupado, ele está muito focado, né, nesse processo de vacinação, ele está seguindo os ditames da ciência, isso é muito importante. Eu acho que ninguém pode dizer o quanto é importante você usar uma máscara, né? Não é tirar a máscara, mesmo os vacinados têm que continuar usando as máscaras, e nós temos que ter vamos dizer assim, um apreço às medidas sanitárias. E o que a gente quer é isso, é vacina no braço da população brasileira o mais rapidamente possível. Se alguém errou, tem que pagar pelo erro cometido, seja ele o presidente, seja ele ex-ministro, né? Mas que a comissão também parlamentar de inquérito do Senado, ele foca no mais importante, a segurança da saúde do povo brasileiro. Eles querem antecipar uma política, uma eleição que não vai acontecer hoje, não vai acontecer em 2021, vai acontecer em 2022, e vamos deixar a política para 2022 e tentar ajudar o Brasil de uma forma mais séria e mais responsável. Agora, deputado, nós já estamos no segundo tempo da pandemia, né? Espero, pelo menos. Não, mas o certeza. fato é que o tratamento precoce, que era defendido lá no início pelo presidente por uma parcela de médicos e tal, continua na pauta. Né? E o presidente continua defendendo tratamento precoce, uso de hidroxicloroquina e ivermectina para tratar a Covid e tal. Como é que o senhor avalia isso, que essa discussão que rachou muito, né, inclusive a sua categoria, que a essa altura essa discussão ainda esteja colocada? Olha, nós só vamos saber, Vivian, se a hidroxicloroquina, se a ivermectina tem alguma ação no combate à Covid, no combate ao vírus, só daqui a algum tempo. Eu acho que está muito prematuro qualquer tipo de afirmação nesse momento. Eu, por exemplo, eu tive a Covid numa forma moderada, eu usei a hidroxicloroquina os 5 primeiros dias, então logo eu constatei a minha infecção, e no 6º dia em diante eu tomei os medicamentos normais, os anticoagulantes, os corticoides, superei bem a Covid. Como médico, eu devo ter tratado centenas de pessoas. E eu fiz uma análise, num grupo de pacientes eu usei a hidroxicloroquina, eu usei, não a ivermectina, que a ivermectina é mais para prevenção, ele não serve para o tratamento. Então, e outro grupo eu não usei a hidroxicloroquina e com azitromicina, aquele negócio todo. Eu posso afirmar hoje de que todos os 2 grupos evoluíram basicamente da mesma forma. Basicamente da mesma forma. Eu não vi nenhum ganho em não usar e nenhum ganho em usar. Não sei, então daqui a algum tempo nós vamos tomar conhecimento. A medicina ela é muito dinâmica, Vivian. Tudo que para você ter uma ideia, tudo que é uma verdade hoje,
daqui a 5 anos, a metade do que é uma verdade, ela vai ser contestada daqui a algum tempo. Muda muito, muitas coisas mudam demais. Então, eu acho que a classe médica ela foi muito ofendida, na verdade. Eu acho que 50% dos médicos usam, e é um direito do médico usar. Ele sabe o que está passando, ele não vai passar uma hidroxicloroquina para um paciente cardiopata, para um paciente com insuficiência renal, mas se ele usa é porque ele está acreditando que isso é possível. Existem trabalhos que indicam a utilização acertada desses medicamentos. Alguns anos atrás, inclusive, a própria mídia nacional divulgou isso, naquela epidemia de Zika vírus, causando aí, inclusive, microcefalia em recém-nascidos e tudo, a hidroxicloroquina foi utilizada para o combate ao vírus da Zika vírus. Tá? Então, você vê que tudo é muito relativo. Eu acho que hoje o mais importante é seguir a ciência. A ciência não tem um consenso sobre isso. O Conselho Federal de Medicina, o Conselho Nacional de Infectologia, eles não emitiram nenhum parecer conclusivo sobre esses medicamentos. Então, eu acho que, como médico, eu usei em parte dos meus pacientes, outros pacientes não, principalmente os mais idosos, eu evitei de usar. Não vi muita vantagem nisso, não, sabe? Foi mais um teste, foi mais uma experiência que eu fiz. Então, acho que daqui a algum tempo nós vamos saber se esses medicamentos eles têm alguma ação ou não têm alguma ação. Agora, deputado, no começo da pandemia, um dos problemas era o desconhecimento sobre a doença por parte dos profissionais da saúde que estavam ali envolvidos, os médicos, os enfermeiros, e que estavam na linha de frente. Um outro problema era a falta de segurança deles. Com a vacina, digamos que se não existe garantia total, mas isso foi bastante enfrentado, caiu drasticamente o percentual de infectados, né, que estão lá trabalhando na linha de frente. Como é que o senhor avalia, por outro lado, a questão do desempenho enfim, da evolução que os médicos, enfermeiros, que todas as equipes tiveram de lá para cá, nesse 1 ano e 3 meses de pandemia, né? O senhor tem como fazer essa avaliação? Eu entendo que a medicina ela aprendeu muito rapidamente nesse pouco mais de 1 ano. Inclusive, o exemplo maior é a vacina. Você gastava antigamente, 10 anos para que você pudesse fazer uma vacina segura e eficaz. Hoje nós fizemos várias vacinas no mundo todo, inclusive no Brasil também nós temos várias vacinas que já estão na fase de teste, né? E na parte do conhecimento do mecanismo patológico do coronavírus, também nós conhecemos muito hoje, graças a Deus. A ciência evoluiu muito. Quando ela apareceu, todo mundo achava que era uma doença infecciosa, cujo órgão-alvo era apenas o pulmão, e você só focava no pulmão. Poucos meses depois, eles entenderam de que ela não causava uma infecção pulmonar. Ela causava uma inflamação no organismo como um todo. Ela atingia o pulmão, ela atingia o miocárdio, o coração, ela atingia os rins, o fígado, os vasos sanguíneos, e descobriu que o principal problema da Covid era o tromboembolismo, sejam ele microtromboembolismo ou então tromboses grandes, maiores, atingindo o pulmão, atingindo o cérebro. Então já mudou totalmente o foco do tratamento. Hoje, nós estamos entendendo hoje. Você vê que mesmo com as variantes, mesmo com o aumento do poder infeccioso, de contaminação do coronavírus, a medicina consegue ainda segurar, né? Você vê que o gráfico hoje de mortes está caindo, porque nós passamos a entender um pouco melhor. Não como eu gostaria que entendêssemos, isso só vai acontecer daqui a algum tempo. Mas a medicina evoluiu bastante. É aquela história, nós trocamos o pneu do carro com o carro andando. E não tinha tempo de parar para você poder descer, passar o macaco e trocar o pneu. Então nós aprendemos muito com a doença. E nós não tínhamos similar em outros países. A própria China,
né, que o vírus veio da China, eles estavam muito mais avançados. As informações repassadas pela China foram informações importantes, mas muito elementares, muito simples diante da gravidade do quadro. Então, hoje, a Covid é um quadro de inflamação do organismo como um todo. Nós estamos vendo aí pessoas que já tiveram a Covid boas e, de repente, já em alta, já vivendo a vida normal, tem uma trombose cerebral, tem uma trombose cardíaca, do entupimento dos vasos cardíacos e tem morte súbita. Isso está acontecendo. Pessoas que tinham rins normais estão apresentando quadro de insuficiência renal. Pessoas que não tinham problemas hepáticos já estão tendo quadro de hepatopatias graves. Então, a doença, ela tem que ser olhada no momento em que ela está agindo no organismo, mas principalmente agora no pós-Covid. Agora, a propósito disso, deputado, o secretário falou no Assembleia Fiscaliza de alguma medida, de algum programa do governo no sentido de atender as pessoas e buscar as pessoas com sequelas, dar um atendimento especial? Ele tocou no assunto, sim, mas eu fui muito incisivo em pedir a ele, exigir da Secretaria, exigir da Saúde Pública de Minas Gerais um plano de atendimento pós-Covid. Nós temos dois focos, dois fatores importantes. Primeiro, as pessoas precisam ter recuperação das doenças pulmonares. A pessoa que tem a Covid, que tem um acometimento pulmonar, e se esse acometimento é um acometimento moderado, com mais de 30%, 35% da área pulmonar, ela apresenta áreas cicatriciais do pulmão que precisam de uma recuperação, uma fisioterapia respiratória, pessoas que têm tromboembolismo, que precisam de recuperação dos seus movimentos, né? Pessoas que têm doenças renais, são doenças renais que precisam de tratamento, de acompanhamento. Mas também, Vivi, a coisa mais importante é aqui, ó, sabe? Problemas psicológicos, principalmente dos idosos. Imagina uma pessoa acima de 75 anos, 80 anos, ficar um ano dentro de casa, sem convivência com os filhos, sem convivência com os netos, com os amigos, sem uma vida normal. Essas pessoas, elas já estão em tratamento psiquiátrico, usando drogas fortes para que elas possam ter possibilidade de uma convivência. Então, nós estamos precisando, nesse pós-Covid, de uma recuperação física, mas uma recuperação psicológica. E a Secretaria vai ter que ter um tratamento específico. Eu citei, Vívia, como exemplo, a Unimed lá do norte de Minas, que hoje tem um atendimento espetacular para as pessoas que têm um plano de saúde. Então, tem fisioterapeuta, tem psicólogos, tem educadores físicos, enfim. Então, é isso. Olha, conheça esse trabalho que foi feito lá pela Unimed do norte de Minas e aplica isso aqui no nosso povo. Imagina uma pessoa de 90 anos, Viva, que agora está vacinada e mesmo assim não está podendo sair de casa. Mas para quê? Como é que ela vai entender isso? Como é que ela vai poder abrir mão de uma convivência com os filhos, com os netos? Vai ficar segregada a vida toda? Então, nós temos que ter esse foco voltado para o pós-Covid. Minas Gerais vai ter que ter esse foco, tem interesse em ter esse trabalho e disponibilizar isso através dos CRAS, através da rede conveniada de hospitais. De uma maneira ou de outra, nós temos que atender a população. O senhor cobrou do secretário a aplicação pelo governo do Estado do investimento que tem que ser feito constitucionalmente previsto, né, o duodécimo na saúde. E na sua pergunta, o senhor ainda usou a expressão sem subterfúgios, quando for prestar contas no final do ano, quanto aplicou e tal. Qual que é a expectativa do senhor? Como é que o secretário te respondeu e que expectativa que o senhor tem que seja cumprido regiamente o que prevê a Constituição? Sim, o Estado ele é obrigado a aplicar 12% das receitas líquidas correntes na área da saúde. O que está acontecendo? Historicamente, todos os governos passados, e de uma maneira muito, muito forte o governo que antecedeu o governo do Pimentel, eles aplicavam, chegava aí quase no final do ano com 6%, 7%,
E chegava em novembro e dezembro, eles apresentavam um subterfúgio contábil. E falavam, não deu tempo de aplicar no ano corrente, e jogavam isso como restos a pagar para o ano seguinte. Só que não pagava. E essa dívida foi se acumulando. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. E o montante dessa dívida hoje, com os fornecedores, os prestadores de serviço, com os municípios, ela está hoje em mais de 7 bilhões de reais. Então, era isso. Aí só para esclarecer, isso é despesa que realmente foi feita e dívida que está com fornecedores e também repasses que não foram feitos aos municípios. Inclui as duas? Exatamente. Tá. Exatamente. Esse volume do passado, ele vai ter que ser pago, não tem jeito. O Tribunal de Justiça já está fazendo um acordo com o Estado, com os municípios, para que possa dividir essa dívida, sei lá em quantas prestações, 36 prestações, 24, mas tem que ser paga. Então, de 2021 para trás, vai ter que ser saldada, de uma maneira ou de outra, com a chancelaria do Tribunal de Justiça. Hein? Sem subterfúgios, né, deputado? Sem subterfúgio. Agora, o secretário garantiu que os 12%, a partir desse ano de 2021, ele vai ser quitado no ano de exercício fiscal. Pode ser que chegue em dezembro, faltou 1%, não deu tempo de pagar e tal, entra como resto a pagar para 2022, mas nós vamos tentar encontrar uma solução para que possa ser pago no primeiro trimestre de um ano anterior, no próximo trimestre. Então, se ficou 1%, ou 0,5%, ou 1,5%, vamos ver um volume razoável, né, de uma dívida que possa ficar de um ano para outro, mas que vai ser garantida e que vai ser paga no ano seguinte. Bom, vamos aguardar, né? A gente vai acompanhar. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui e por nos passar as suas impressões dessa primeira reunião que abriu, na verdade, o Assembleia Fiscaliza sobre a saúde com o secretário, não é? Eu agradeço, Vivian, e eu falava com o secretário hoje que a Assembleia de Minas ela fez a sua parte. Em 2020 e 2021, foram repassados, foram devolvidos ao Estado de uma maneira muito, muito clara, carimbada para a Secretaria de Saúde, para o combate à Covid, quase R$500 bilhão, que eram recursos de emendas parlamentares. Os deputados mineiros, eles entenderam a gravidade do momento, dinheiro que era para ser construído uma praça, para poder construir uma obra, nós entendemos de que foi muito importante. E isso aí houve uma participação decisiva do presidente da Assembleia, o presidente Agostinho Patrus, que nos convenceu de abrir mão dessa emenda parlamentar para repassar ao Estado e ser devolvido ao povo mineiro através da Secretaria de Saúde. E a Comissão de Saúde, ela cumpriu o seu objetivo. O deputado João Vitor, que é o presidente, ele não pôde comparecer na reunião toda, permanecer, ele pediu para poder presidir, e nós tentamos mostrar claramente, mesmo a gente entendendo de que o Estado está fazendo um bom trabalho, o secretário está agindo direitinho, mas nós mostramos para ele a seriedade de se usar esses recursos, não só os recursos da Assembleia, mas os recursos do Estado, de uma forma bem objetiva, para que a gente possa, ainda nesse ano, pôr um fim nessa pandemia, que é a pior de todos os tempos, de toda a época, e nós possamos ter uma vida normal, se Deus quiser, a partir de 2022. Cumprimos o nosso objetivo, sim. Isso foi muito importante para mim e para a Assembleia de Minas. Estamos todos na... E obrigado a você. Eu que agradeço mais uma vez. Até a próxima, deputado. Até a próxima, Vitor. Eu conversei com o deputado Carlos Pimenta, do PDT. Ele é integrante da Comissão de Saúde da Assembleia e presidiu a comissão do Assembleia Fiscaliza, que é a primeira reunião do Assembleia Fiscaliza, que era justamente sobre saúde. E o Assembleia Fiscaliza é o momento que o Executivo vem ao Legislativo prestar contas de suas ações nas mais diversas áreas de atuação. Nesse caso, a saúde, a área da saúde. É isso aí, a gente fica por aqui. Até a próxima.